o capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao versículo de número 3. Essa é a nossa penúltima exposição dessa nossa série. Nós chegamos ao capítulo 2 e, desejando o Senhor, de hoje a 15 dias, nós iremos concluir com a exposição do capítulo de número 3. E ao final do culto eu explico porque de hoje a 15 dias, já que essa penúltima seria a última, né? Próximo domingo. Mas aí, ao final, na hora dos avisos, nós vamos explicar o motivo que nós vamos dar uma pausa nessa série e retornaremos de hoje a 15 dias com a conclusão do capítulo de número 3. Mas hoje, 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 3. Todos acharam? Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho do Senhor. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Até aqui, permaneça com sua Bíblia aberta. Nós vamos expor todo o capítulo. Fecha apenas os seus olhos. Vamos fazer mais uma breve oração nesse instante. Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos o teu santo nome, Deus. Diante de ti, Senhor, nosso coração estremece. Quem pode permanecer de pé diante do Senhor? Que o nosso coração esteja quebrantado nesse lugar. Que assim como o profeta Isaías, ao contemplar a glória do Senhor, possamos dizer: Senhor, ai de nós, que vivemos em meio a uma geração corrupta, das quais nós também somos pervertidos. Nos apegamos a Cristo nesse instante. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Sustenta-nos. Ó Cristo, nos apegamos aos teus méritos e te pedimos graça. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Que o teu nome seja glorificado acima de todo nome, e que a tua igreja nessa noite seja despertada para a glória e louvor do teu nome, Deus. Nós te oramos por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Árvores infrutíferas, animais irracionais, lobos vorazes, gananciosos, arrogantes, inimigos da cruz de Cristo, avarentos, maldizentes, beberrões. Esses são apenas alguns dos atributos que a Bíblia nos traz em relação aos falsos mestres, aos falsos profetas. E é justamente esse o ponto que Pedro vai tratar nesse capítulo de número 2. O tema da nossa exposição dessa noite é justamente um chamado para um despertamento por parte da Igreja de Cristo. O tema dessa noite é acautelai-vos. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos, no fato de que todo aquele que se levanta de pé no púlpito e abre uma Bíblia, e lê a Bíblia e prega tantas outras ideologias, nem todos aqueles que pregam o Evangelho verdadeiramente são servos de Cristo. Cristo exortou que no meio da igreja, no meio dos verdadeiros, também se infiltrariam os falsos crentes,
os falsos mestres, os falsos pastores. E esse é o ponto culminante desse capítulo de número 2. Pela leitura desse capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 22, nós iremos ver um Pedro bruto. Um Pedro que é pastor e que exorta a igreja para o bem da própria igreja. Nós vamos ver não um pastor que abraça os membros e que se alegra e que sorri, mas um pastor que se preocupa com a sua alma. Um pastor que zela pela pureza da igreja. Algo que infelizmente nós temos visto poucos pastores em nossos dias, que se preocupam com o zelo e com a pureza da igreja de Cristo Jesus. Vale a pena considerarmos e observarmos, a priori, que os falsos profetas do Antigo Testamento, e considerarmos algumas de suas características, observando as características dos falsos profetas do Antigo Testamento, analisando os falsos mestres do Novo Testamento e comparando com alguns mestres da igreja contemporânea, da igreja do século 21. Eu queria trazer alguns pontos antes de nós entrarmos no texto, e à medida que eu vou trazendo esses pontos, que são algumas características dos falsos profetas no Antigo Testamento, dos falsos mestres no Novo Testamento, eu queria pedir que você, ao ouvir, analisasse se essas são algumas características de alguns falsos mestres dos nossos dias. Primeira característica de um falso profeta: o falso profeta estava interessado em se tornar popular ao invés de pregar a verdade. O seu procedimento do falso profeta e também do falso mestre era falar aquilo que agradasse ou massageasse o coração da multidão, e não aquilo que Deus queria falar ao seu povo. Anunciavam, por exemplo, Jeremias capítulo 6, versículo 14, quando os falsos mestres anunciavam paz, paz, e Deus dizendo, não há paz. Mas o povo queria ouvir palavras bonitas, ou que pudesse trazer um certo alívio ao seu coração. Ezequiel capítulo 13, versículo 16, tinham visões de paz, quando mais uma vez Deus estava dizendo que não haviam paz. Queria chamar a sua atenção para o período do tempo, o período do profeta Jeremias, por exemplo, dentre tantos outros profetas. Um falso profeta chamado Anani, ele predisse que o exílio babilônico seria algo rápido. Enquanto que o profeta Jeremias profetizava da parte de Deus que a nação de Israel iria passar 70 anos em cativeiro babilônico. Isso se encontra em Jeremias capítulo 28. Desses dois profetas, de um lado nós temos Anani, falso profeta, que profetizavam, Deus vai trazer logo o seu povo novamente para casa, Deus vai libertar novamente o seu povo, não se preocupe, será um momento rápido, será uma passagem, vocês irão, mas rapidamente vocês retornarão para casa. E o profeta Jeremias que lhe afirmavam, não, Deus havia prometido e proferido e profetizado 70 anos. Casem-se, deem os seus filhos em casamento, construam casas na Babilônia. Entre esses dois profetas, qual povo deu ouvidos? Ao falso profeta. Esse é um dos métodos em que os falsos mestres no Novo Testamento se conduziam. Pregavam para agariar ou arrecadar aplausos das multidões. Essa é uma das características dos falsos profetas. É dizer aos homens o que estes querem ouvir, mas nunca lhe confrontar com os seus pecados. Eu resumo esse primeiro ponto afirmando o seguinte: a meta de um falso profeta é a popularidade, e o seu critério é o aplauso. Segunda característica. Será que essa primeira se encaixa nos nossos dias?
Segunda característica de um falso profeta é que eles estavam interessados em obter interesses pessoais. Esse hoje não existe. Miqueias capítulo 3, versículo 11, o próprio Deus diz o seguinte: os seus sacerdotes ensinam por dinheiro, e os seus profetas adivinham por riqueza. Quanto mais você pagar, mais profetada você receberá. Terceira característica: os falsos profetas são dissolutos em sua própria vida espiritual. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ser santo, quer se impor acima de você, como se ele fosse mais, entre aspas, gigante, ungido do que você. São mais, na teoria, são mais santos, oram mais, jejuam mais, sobem mais monte, descem mais monte, passam mais vigília, oram mais do que você. Jeremias capítulo 23, no versículo 14 e o versículo 32, o profeta diz que nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios. Sabe o que acontece hoje? Pastor adúltero. Andam com falsidade. Você conhece algum? Fortalece as mãos dos malfeitores. E com as suas mentiras levianas fazem errar o meu povo. Quarta e última característica de um falso profeta. Analise esses pontos. O falso profeta é, acima de tudo, alguém que afasta o povo dos outros e afasta o povo de Deus. O falso profeta, ele mina discórdia entre o povo de Deus. Ele afasta o povo um do outro e afasta o povo do próprio Deus. 4 características, bem rápido, eu poderia trazer aqui inúmeras, mas eu queria trazer essas 4 a priori, para que nós possamos refletir nessa noite. Será que em nossos dias nós percebemos mestres como esses? Falsos mestres com essas características, que estão mais preocupados com o seu próprio bem-estar, estão mais preocupados em obter riqueza, estão mais preocupados em dividir a igreja e afastar a igreja do próprio Deus, onde a figura principal da igreja é o pastor. E perceba, meus irmãos e irmãs, toda vez que um homem se coloca como figura principal, pode ter certeza, é um falso mestre. Somos todos servos, como Pedro nos orienta em sua segunda carta. Somos servos. O único Senhor se chama Cristo Jesus. É Ele quem deve ser adorado. Pedro começa com essas palavras que nós lemos. É um Pedro inciso. É um pastor que se preocupa com o rebanho. Porque essa é uma das finalidades do ministério pastoral. Nós já vimos, existem muitos pastores perdidos no ministério. Se você perguntar, pastor, qual é a finalidade do ministério pastoral? Muitos deles dizem o seguinte, é pregar o evangelho. E para pela pregação do evangelho. Mas certamente, meus irmãos e irmãs, o fator principal de um ministério pastoral é o cuidado com o rebanho. É o cuidado com as ovelhas de Cristo. E nesse cuidado, obviamente, que o pastor ele deve alimentar o rebanho. Mas não somente alimentar o rebanho. Esse é um ponto principal do ministério. É pregar o evangelho. Mas não é o único ponto do ministério pastoral. É cuidar do rebanho. É proteger o rebanho dos lobos. Porque há muitos lobos adentrando no aprisco das ovelhas. E o pastor deve estar atento quanto a isso. E é isso que Pedro faz nesse capítulo de número 2.
Olha novamente o texto que Pedro nos traz. No versículo 1, ele já começa dizendo o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Certeza absoluta. Pedro não está trazendo nenhuma novidade. Pedro não está inventando a mensagem. Ele já viu isso no Antigo Testamento. Nós vimos na última exposição, finalzinho do capítulo 1, que Pedro fala sobre o legítimo ministro de Cristo, que deve ser um pregador do Evangelho, que deve ter a vida diante do Senhor, e que deve girar não em torno dele mesmo, mas em torno de Cristo Jesus. O verdadeiro legítimo ministro de Cristo é aquele que aponta para a obra, para a pessoa de Cristo Jesus. Pedro faz essa transição do verdadeiro ministro para os falsos mestres, do capítulo 1 ao capítulo de número 2. Pedro diz que haveriam falsos mestres que iriam introduzir heresias destrutivas no meio do rebanho. As mesmas palavras que Paulo, quando se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso, também afirmou no livro de Atos. Estejam atentos, porque penetrarão, e a mesma palavra, introduzirão entre vós falsos mestres. Como eu posso identificar um falso mestre? Ele prega o relativismo, ou seja, aquilo que é errado para você pode ser certo para mim. É tudo relativo. O que é pecado para você? Mentir é pecado? Para um falso mestre, depende da circunstância. Dividir o rebanho é pecado? Para um falso mestre, depende da circunstância. Se for bom para mim, então não é pecado. Eu até participo. Eu até ajudo. E expostas dessa maneira, é um verdadeiro herege. A história se repete, meus irmãos. Olhamos em nossos dias, e da mesma maneira como Pedro exorta contra esse tipo de pessoa, que se diz ser mestre, mas que infiltra dentro do rebanho heresias, persuadindo uns aos outros, para crerem naquilo que agrade a eles mesmos. Nós percebemos em nossos dias. Homens que renegam o Senhor que tinham resgatado. Éramos escravos, perdidos, e Cristo nos comprou pelo sangue do seu próprio sangue, e assim nos tornou livres. O que é que esses falsos mestres faziam? Já que Cristo nos libertou, então podemos viver uma vida libertina. Cristo nos libertou, comamos, bebamos, vamos fazer aquilo que agrada a carne, porque nós já somos salvos em Cristo. Ao que nós temos o oposto, o extremo. Não faça isso, não toque naquilo outro, se vista dessa maneira, não faça isso, porque se você fizer, você perderá a sua salvação. Quais as características deles? São avarentos. E sabe o que é pior do que um falso mestre? São aqueles que seguem o falso mestre. Olhe comigo o versículo 2 e 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado
o caminho da verdade. Qual é o desejo do falso mestre? Versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Que triste realidade. E aí nós olhamos para o nosso contexto e pensamos que é só hoje. Isso já acontecia nem no Antigo Testamento. E Pedro exorta mais uma vez: acautelai-vos. Cuidado com esse tipo de mestre. Cuidado com esse tipo de pastor que quer fazer de vocês comércio. Ele só está preocupado com a avareza, com riqueza, com ganho próprio. Ele não está preocupado se você ora, meu irmão. E o falso mestre não está preocupado com a sua vida de leitura diária da palavra de Deus. O falso mestre não está preocupado se você vem em um culto, se você não vem, pouco importa. Ele não olha para você como alguém eterno, ou vai passar a eternidade na presença de Deus, ou longe de Deus. Não, para ele o que importa é riqueza. Eles são movidos por avareza. E como há pessoas cegas que seguem os falsos mestres. Olha os nossos dias, a história se repete. Olha ungido. Você já ouviu falar? Quebra de maldição hereditária. A história se repete. E as igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Pessoas que são iguais a eles. Pessoas avarentas. Que querem obter lucro fácil e rápido. E aí cantam, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E aí determinam. Cuidado com esse tipo de mestre. Ou com esse tipo de falso mestre. Pedro agora nos traz 4 notórios exemplos da consequência terrível do pecado. Do versículo 4 ao versículo 16, ele diz o seguinte, a priori, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para juízo. Primeiro exemplo de Pedro, os anjos. Que se levantaram contra o próprio Deus. Perceba a sequência lógica, a visão, a interpretação reformada. Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. E aí vai detalhando. Criou o céu, a terra, as plantas, as árvores, as aves. Capítulo 2, Deus cria a coroa da criação, o homem. No capítulo 2, Deus cria a mulher. E aí os reformadores interpretam de que no capítulo 2, Deus cria os anjos. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, aparece um ser chamado de a serpente, mais astuta do que todos os animais domésticos. E é justamente entre o capítulo 2 e o capítulo 3 que existe a expulsão de Satanás e os demônios no céu. E eles são lançados para a terra. Perceba, o pecado que se impôs no coração de Lúcifer, de querer ser como Deus, fez com que a consequência fosse a expulsão do céu. Segundo exemplo notório que nós temos no texto, nos tempos do dilúvio. Olha o que Pedro continua dizendo, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio
sobre o mundo dos ímpios. Gênesis capítulo 6. O pecado se aumentava a cada dia mais, a tal ponto de que Deus falou a Noé. Noé construiu a arca. O povo zombava de Noé. Noé construía a arca e avisava: Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai trazer a consequência do pecado de vocês. E o povo zombando de Noé. A água veio, o dilúvio veio e destruiu toda uma geração, sobrando apenas Noé e sua família. Terceiro exemplo que Pedro nos traz, versículo 6. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou, diz o texto, versículo 7, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados, como porque este justo, versículo 8, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Veio o dilúvio, o povo não aprendeu. E Deus enviando os sinais. Sodoma e Gomorra. 2 anjos visitam aquela cidade. Ló tem que prendê-los em casa. Tamanho era o pecado. Os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam violentar 2 anjos. Perceba o nível do pecado. Mas o que isso tem a ver conosco? Perceba, como o falso mestre e os falsos crentes irão escapar da justa ira de Deus. Nós temos o exemplo. Deus é misericordioso, mas Deus é justiça também. Deus usou Ló, Deus usou Noé para advertir o povo, verdadeiros ministros de Cristo, mas o povo deu ouvidos aos falsos profetas. Está aqui a consequência. E a pergunta é: como os homens hoje irão escapar da justa ira de Deus, se negligenciam a verdadeira pregação do Evangelho? Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Se Deus não poupou nem os anjos do céu, se Deus não poupou nem os homens do dilúvio, se Deus não poupou nem Sodoma e Gomorra, porventura, Deus iria poupar os falsos mestres? Porventura, Deus iria poupar o falso crente? Assim como Deus julgou, o que Pedro está nos dizendo é que assim como Deus julgou o pecado dos antigos, Deus vai julgar o pecado dos atuais. Ninguém ficará impune diante da justa ira de Deus. Por isso o tema da nossa exposição: acautelai-vos. Deus tem sido zeloso, meus irmãos e irmãs, para com a sua palavra. Deus tem sido zeloso para com a sua igreja, e os falsos mestres não ficarão impunes. Tenha cuidado, meu irmão. Queria trazer uma aplicação para nós, como quarta igreja. Tenha cuidado em quem você dá ouvidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado. Tenha cuidado. Você pode estar apoiando o falso mestre.
Você pode estar compartilhando um falso mestre. Cuidado. Esse é o primeiro ponto para nós, diante desses exemplos. Mas há uma segunda lição, para que você acalme o seu coração, para que você não fique desesperado diante dessa realidade. A lição é que mesmo diante dos falsos, Deus preserva os verdadeiros. São poucos, verdadeiramente. Redundância, verdadeiramente, os verdadeiros são poucos. Mas tem um remanescente fiel. Deus sustenta o remanescente fiel. Em meio a esse povo do dilúvio, Deus sustentou Noé e a sua casa. Diante de Sodoma e Gomorra, Deus livrou a Ló. Diante dessa geração corrupta de falsos crentes, Deus tem sustentado os verdadeiros crentes. Uma outra redundância. Dentro da igreja, existe uma igreja. A igreja verdadeira. Dentro da igreja, existe uma igreja. E essa é a igreja verdadeira. Por isso não se cante com megas igrejas, megas templos, lotados de pessoas. Não se engane, há muitos falsos ali. Não se engane com esses pregadores da televisão, com suas igrejas abarrotadas de pessoas. Existem falsos mestres ali, existem falsos profetas ali, e eles vão cumprir o que diz a palavra do Senhor. Eles vão prestar contas diante de Deus. E de Deus ninguém zomba, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Essa é a lição infalível. O que você planta, você colhe. Deus tem um remanescente fiel. Você percebeu que diante da leitura que nós fizemos, que mesmo diante dos falsos, Deus tinha os seus. Deus tinha os seus. E Deus tem os seus hoje, aqui, em nosso meio. Deus tem sustentado essa igreja. Deus tem sustentado as nossas vidas. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil abrir mão de princípios. Não é fácil. Em meio a essa geração, não é fácil. Você que é pai, você entende isso. Não é fácil abrir mão de princípios na educação dos seus filhos. Não é fácil, mas Deus tem sustentado os pais. Não é fácil aos jovens que estão ingressando no relacionamento, namoro, noivado, visando o casamento. Não é fácil diante dessa geração que ensina que você pode praticar fora do casamento, antes do casamento. Isso não dá em nada. Não é fácil. Não é fácil aos casais dessa igreja permanecer firmes. E é o Senhor quem tem nos sustentado. Porque a geração ensina o quê? Adultério. Não. A fila anda, não é o que o mundo diz? A fila anda. Entretanto, nós estamos de pé. A fila não anda. Ela não caminha. A fila parou aqui. Porque assim diz a palavra do Senhor. Versículo 17. Estes tais, que tais? Esses falsos profetas, esses falsos mestres, dos quais o versículo 9 ao versículo 16 se relaciona a um deles, bem conhecido de todos nós, que nós não acabamos lendo, que é o profeta Balaão. Conhecido de todos nós. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. E essa foi a instrução dele, amaldiçoa o povo de Deus. Mas Deus fez com que a maldição se tornassem bênçãos. Quanto mais ele tentava amaldiçoar, mais Deus abençoava o povo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas aí ele teve uma
infeliz ideia. Já que eu não posso amaldiçoar o povo, então vamos nos infiltrar no meio do povo. Sabe o que ele fez? Ele contratou prostitutas que adoravam a outros deuses, se infiltraram no povo de Deus e houve idolatria no povo de Deus. Os homens caíram em pecado. Por isso que Pedro diz no versículo 17: estes tais, como Balaão, e como esses falsos mestres do Antigo Testamento, e como esses falsos mestres do Novo Testamento, e como esses falsos mestres dos nossos dias, estes tais são como fonte sem água, névoa impelida pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. O que significa dizer que alguém é fonte sem água? Eles não cumprem com o que eles prometem. Eles vivem de aparência. Imagine que você está trabalhando ou caminhando e você está sedento, muita sede. E aí você encontra uma fonte, um manancial de águas. E quando você chega para se hidratar naquela fonte, ela está vazia. Parece ser o que na verdade não é. Essa é uma das características de um falso profeta. Eles profetizam algo que eles não têm. Parecem ser algo que eles não são. E Pedro diz o seguinte: o fim deles se aproxima. Perceba, isso é muito triste. Porque nós já vimos o livro de Apocalipse, e nós vimos qual será o fim do falso mestre, ou dos falsos profetas. Terrível, triste. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, eu vou pedir que você abra comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. Filipenses. Volte um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 3. Versículo 17 ao versículo 19. Filipenses 3, 17 ao 19. Vamos ler todos juntos? A uma só voz. Irmãos, pois muitos andam entre nós, dos quais eu vos dizia, e agora vos digo, que são... Para um pouquinho. Paulo diz, eu digo isso até chorando, porque o fim deles será terrível. Aqui há uma advertência aos falsos mestres: quando Cristo voltar, haverá choro e ranger de dentes. Aparentemente, fonte sem água, aparentemente eles estão crescendo. Compreenda isso nessa noite. Aparentemente a igreja deles estão crescendo. Mas Deus conhece que ali é uma fonte sem água. Porque o propósito daquele lugar não é o evangelho, é o falso mestre. É aquele tipo de pastor que pensa, ele não diz não, mas ele pensa o seguinte:
se eu não fizer, ninguém faz. É aquele tipo de pastor que pensa assim: se eu sair daquela igreja, aquela igreja fecha. Como se a igreja dependesse dele. E há muitos pastores com esse pensamento, falsos pastores com esse pensamento: se eu não estiver ali, a coisa desanda. Aí Paulo diz: eu digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas qual é o fim deles? Olhe comigo, versículo 19. Filipenses, capítulo 3, verso 19. Todos juntos, vamos lá? O destino deles, o Deus, um fim terrível. Eu queria abrir um primeiro parênteses nessa mensagem. Você conhece algum presbítero, diácono, pastor, que começou bem, mas que está terminando mal? O ministério dele era uma bênção, mas só Deus sonda a intenção do nosso. Começou bem, mas está caindo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre. Ou seja, ele só pensa nele mesmo. Ele está preocupado se você ora, meu irmão. Ele não está preocupado se você lê Bíblia. Ele não está preocupado se você vem ao culto, se você está bem de saúde, se você está bem espiritualmente. Ele não está preocupado se o seu casamento está a um fio de se acabar. Ele não está preocupado com a sua vida espiritual. Ele está preocupado com o seu ventre. Paz, paz. E Deus usava o profeta Jeremias: não haverá paz. Olha o fim deles. Como é triste você observar um ministro que começou bem e que está declinando. Um oficial que começou bem, pujante, vigorosamente e abundante na obra do Senhor. Ativo, atuante, disponível. Era alguém que você podia contar com ele. Você conhece pessoas assim? Você contava com aquela pessoa no início do ministério. Você abria o seu coração e você confiava naquela pessoa, e aquela pessoa orava por você, se preocupava com você, mas aí foi passando o tempo, a caminhada cristã, e ele começou a se orgulhar. E aí você percebeu que aquele brilho no olhar já tinha se apagado. É triste, não é alguém assim? Isso independe de ministério. Eu estou falando de ministério porque nós estamos estudando 2 Pedro 2, e Pedro vai falar de falsos profetas. Mas talvez você conheça irmãos nossos aqui, que começaram na quarta igreja e começaram caminhando muito bem, mas que hoje estão muito mal. Como é triste. Talvez pessoas que davam estudo aqui começaram muito bem, mas estão terminando muito mal. É por isso que eu tenho uma filosofia de vida. O importante não é tanto começar bem, é terminar bem. É você sair e deixar as portas abertas. Isso é que é bom. Isso é que é belo no ministério. Isso é que é maravilhoso na vida da comunidade, dos irmãos. É você deixar aquele lugar, não por causa de picuinha, não por causa de falsa palavra, não por causa de grupinhos, mas você sair de lá em paz e deixar a porta aberta, para que quando lá na frente você precisar, as portas estarão abertas. Isso aqui é maravilhoso. Acautelai-vos, para que vocês também não tenham esse fim. Porque todos nós podemos e corremos o risco também de começarmos muito bem e terminarmos muito mal. Por isso, acautelai-vos. Cuidado, meu irmão. Se você está fazendo
para ser visto, você está incorrendo nisso aqui. O Deus dele é o seu próprio ventre. Nós não somos chamados para ser visto, nós somos chamados para o serviço. Volte comigo para 2 Pedro. Versículo 18. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, ou seja, palavras bonitas. Sabe aquele tipo de pregador que diz o que você quer ouvir? Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai lhe fazer prosperar. Você é raridade. Aí você fica todo arrepiado, né? Palavras jactanciosas. Palavras bonitas. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Que triste fim. O resultado é esse. Ele fica escravo, perdido. Segundo parênteses, isso já acontece hoje. Pastores que não se debruçam mais na palavra. E aí nós temos, infelizmente, pessoas feridas dentro da igreja. Pessoas machucadas. Porque no lugar, ou ao invés do pastor pregar o evangelho, ele prega o que ele ouviu no gabinete pastoral. O que nós conhecemos como sermão carapuça. Não é? Eu particularmente amo pregar dessa forma que nós temos feito desde o ano passado. Expositivamente, em sequência, porque não tem como eu fugir do texto. Mas quantas pessoas estão feridas dentro da igreja? Porque abriram seu coração no gabinete, confiaram no pastor, e no domingo posterior, o pastor estava pregando o que ele ouviu no gabinete. Quantas pessoas feridas? Machucadas. De um lado nós temos os falsos mestres, mas concluímos do versículo 20 ao versículo 22 com os falsos crentes. Ou você pensa que é só falso pastor? Tem falsos crentes também. Olha o que Pedro diz, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, entenda, esse daqui é um falso crente, mas ele está no meio do rebanho. Ele ouviu o sermão, ele ouviu o estudo, ele participou da escola bíblica dominical, ele até participava de ministérios dentro da igreja. Guardem essa informação. Depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Pois melhor lhes fora quem nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, revolverem para trás, apartando-se do santo mandamento que nos fora dado. Perceba, meus irmãos, o resultado de seguir
um falso mestre é a apostasia. Essa passagem, ela não ensina que um crente pode, em teologia, cair da graça e se perder novamente. Não é isso que Pedro está ensinando. Que você é crente, e aí você se desvia, e se torna o que nós batizamos de desviado. Perdeu a graça, perdeu a salvação, caiu da graça. Não. O que Pedro está ensinando aqui é que alguém, perceba, pode estar no seio da igreja, pode ser membro da igreja, ter o seu nome escrito no rol de membros da quarta igreja, que alguém pode participar de ministérios e não ser salvo. Como assim, pastor? Quando Jesus vai interpelar Nicodemos, João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, Jesus disse o seguinte a Nicodemos, que era fariseu: é necessário nascer de novo. Você pode ser membro da igreja, você pode participar do ministério da igreja, mas se você não nasceu de novo, você ainda é um perdido. Martinho Lutero ilustra isso maravilhosamente. Martinho Lutero afirmou que dentro de nós existem dois animais ferozes brigando. De um lado a carne, de um outro lado o espírito. Vai vencer aquele a que nós mais alimentarmos. Se nós alimentarmos a carne, ela vencerá. Se nós alimentarmos o espírito, ele vencerá. Alguém pode estar aqui nessa noite, se dizer crente, mas nunca ter nascido de novo. E na primeira, é isso que Pedro diz, e na primeira oportunidade, ele cai de novo. Olha com precisão o que Pedro diz, versículo 22. Com eles, ou seja, com esse tipo de falso crente, que está dentro da igreja, mas que nunca nasceu de novo, é falso crente. Com eles, versículo 22, aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada voltou a revolver-se no lamaçal. Compreenda nessa noite. Você pode dar um banho em um porco. Não pode? Você pode dar um banho em um porco. Animal, estou falando de animal. Você pegar um porco, literalmente, e dar um banho nele. Quando você termina de dar o banho no porco, o que ele faz? Para onde ele corre? Para a lama. A questão é, nós podemos limpar o exterior da pessoa. Compreende? Onde vê os extremos? Não faça isso, não toque naquilo, não pinte unha, não corte cabelo, não vista calça, não jogue futebol, não faça isso. Limpamos o exterior. Você viu fulano? Está bem vestido agora, né? Está na lei dos crentes. Tem até a Bíblia de crente. Nós podemos limpar o exterior, é igual um porco. Podemos lavar o exterior, mas ele vai continuar sendo porco. Eles sabem a verdade, mas negligenciam. Por isso eu queria exortar você que está aqui nessa noite. É necessário nascer de novo. Mas pastor, já sou crente desde berço. É necessário nascer de novo. Mas pastor, eu venho para a igreja com mamãe é crente, mulher de oração. Está na SAF, pastor. É necessário nascer de novo. A SAF não vai salvar você. Aliás, nenhuma sociedade interna vai salvar você. O púlpito não vai salvar você. Arrependa-se.
Você pode estar aqui, mas o seu coração está lá nas coisas do mundo. Você não nasceu de novo. O seu prazer não é isso aqui. Você vem muitas vezes para prestar contas, para que o conselho me veja aqui no culto, para que o pastor não fique enchendo meu saco depois do culto, sentir sua falta no culto. Aí eu venho, mas o seu coração está distante disso aqui. Isso aqui não é prazeroso para você, é uma obrigação sua, ou é uma obrigação que você faz. Você precisa nascer de novo, meu irmão. Eu queria concluir lendo 2 Timóteo. Pedi a Júlia para colocar 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Convidar os irmãos do louvor. Vamos se organizando aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 3. Todos acharam? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 3 e 4. Quem não achou pode olhar na TV. Vamos ver todos juntos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Vamos lá? Pois cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, existe hoje? Será que isso é hoje? Isso ficou só lá em Paulo, né? Só lá em Pedro. Esse negócio de falso mestre ficou para trás. Você percebe o risco? Por que existe falso mestre? Porque tem quem ouça. Por que existe o traficante? Porque tem quem consuma. Da mesma maneira, porque tem falso mestre. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Hoje eu não gostei do culto, o pastor não falou o que eu queria ouvir. Que pena, vou visitar outra igreja. Domingo eu vou estar lá na igreja e tal, porque lá Deus vai falar. Percebe? Cobiça. Gostei não, a igreja é fria. Literalmente, né? Literalmente. Não gostei, não tem o mover de Deus lá, não tem. Ninguém grita, ninguém marcha, ninguém fala em línguas. Percebe? Cobiça do nosso próprio coração. Eu não gostei do culto hoje porque o louvor não foi bom. E quem disse que o louvor é para você? Percebe? Eu não gostei. Por quê? Porque o pastor pegou pesado hoje. Sim. Um falso pastor é que pega leve. Um verdadeiro pastor prega o que Deus prega, o que Deus fala. Doa quem doer. Percebe, irmãos? Que existem muitas pessoas sendo enganadas porque querem. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe aquele tipo de coceira? Você não está com a vontade de coçar, mas alguém diz, aí você já bota a mão aqui, ou já coça a testa, o queixo. Do nada aparece uma coceira. É esse tipo de coceira que Paulo está dizendo aqui. É aquela coceirinha que faz bem.
é você ouvir o que você quer ouvir. Você sai da igreja, hoje Deus falou. O que Deus falou? Deus vai me restituir em dobro. Permita-me concluir. Antes que você fique apavorado, você que nos visita, entre os falsos existem os verdadeiros. Não se espante. Essa é a pregação do Evangelho. Não se encante com o canto da sereia, entre aspas. Não se deixe ser levado por palavras sedutoras. Não fique em um lugar onde o pregador fala o que você quer ouvir. Fará mal à sua alma. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Mas também não há nada que nós possamos fazer para perdermos a salvação. Porque foi obra de Cristo. A obra foi dele. Por isso que nós pregamos o que ele fez, não o que nós fazemos. Fomos salvos pelo mérito de Cristo. E recebemos tudo por graça. Por isso que o Evangelho pregado verdadeiramente, ele fere, mas ele sara. Ele fere quando ele diz que você e eu somos incapazes de nos salvar. Mas ele sara quando ele diz, mas outro já fez no seu lugar. Graça. Não temos mérito algum. Tudo é graça. É maravilhosa graça. Vamos ficar de pé.